fazer o tour pela nossa cidade na linha do tempo com a nossa querida professora Josedada. Vamos aplaudir? Boa noite, gente. De novo aqui, segundo ano, né? Falando um pouco da história de Malhada para vocês. Um público que tem um conhecimento da nossa história, que já ouviu aí desde os antepassados, desde os nossos ancestrais, que vocês vêm aí ouvindo falar de Malhada. Acredito que muitos aqui vivenciaram mesmo o dia a dia, a sua história, ouviram do pai, da mãe, do avô, do bisavô, né? A história de Malhada. E o que eu vou compartilhar aqui com vocês é algo que vem só agregar mesmo que você já tem de conhecimento. A gente vai relembrar um pouco como é que se deu a história de Malhada, como é que ela surge no tempo. E é interessante que essa pesquisa que eu venho fazendo desde 2014, eu venho me debruçando aí sobre tudo que fala de Malhada, de quando foi, de quanto foi. Então, a gente que tem amor pela nossa terra, a gente sente esse desejo, essa vontade de ir atrás da história, saber por que eu estou aqui, quem foram os primeiros que vieram para cá, por que Malhada, né? Por que essa cidade chamada Malhada? Então, infelizmente não deu certo a gente projetar, mas vamos lá. Eu preparei uns slides aqui com algumas imagens antigas, que já são bem conhecidas de vocês. Eu percebi ali que tem algumas imagens que já foram trabalhadas aqui com vocês nesse mês do aniversário da cidade. Malhada completa 60 anos de emancipação política, mas não é porque Malhada só tem 60 anos que a sua existência começa com 60 anos. Não, Malhada já existe no território nacional desde o século XVII, desde 1600. E o interessante é que tem uma documentação que comprova isso, né? Pode passar, Bia. Pode passar. Nós encontramos um documento do ano de 1730, onde Diogo Soares, um viajante que passava aqui por Malhada, onde dá isso? 1730. Ele, no relato que ele fala, ele sai de Matias Cardoso, juntamente com outras pessoas, subindo o Rio São Francisco. Ele aqui veio por ordem da coroa portuguesa para mapear o território do Rio São Francisco. E ele passou por diversas estradas até chegar em Salvador. Não sei se vocês têm conhecimento, mas tudo que saía da região sudeste, São Paulo, Minas, passava-se por Malhada com destino ao porto em Salvador. Então era por aqui que passava todo o ouro, todos os escravizados, tanto que chegavam como que voltavam para serem levar para outros lugares. Vinha primeiramente para Malhada, para depois ir para a região de Minas, principalmente. Então, Malhada era uma estrada que ligava tudo de Minas a Salvador, ao porto de Salvador, para ir em direção a Portugal e Inglaterra. Por aqui passou muito ouro, por aqui passou muita carne seca, muito algodão, muita mamona. Tiraram muita mamona, muito algodão daqui para levar para o porto de Salvador. E aí, Diogo Soares passa por aqui e para no registro fiscal. O que é isso, professora? Registro fiscal era um ponto do governo onde se cobrava as tarifas, os impostos. Tudo que saía em direção a Minas e tudo que vinha de Minas para Salvador tinha que passar por aqui, tinha que fazer uma parada aqui para fazer um registro. Desde 1700 existia um funcionário do governo aqui no Porto de Malhada, numa alfândega, para fazer cobranças e registrar tudo que passava por aqui. Foram quantos escravizados que passaram numa viagem no dia 10 de abril? Dia 7 de abril, suponhamos, de 1730. Passaram 20 escravizados em direção a Minas. Tinha que registrar que ali estavam 15 escravizados.
10 arrobas, 10 sacas de algodão, 10 sacas de mamona, 10 sacas de açúcar. Então, tudo registrava aqui. Aqui era um porto que tinha um posto de registro, de cobrança de impostos. E aí, ele passa por aqui indo para Caetité, para depois pegar o Rio de Contas, com direção à Cachoeira, depois Salvador. Essa estrada interna que a gente tem por aí. Ele passou por aqui vindo de Rio Verde. Ele pousou em Rio Verde, depois veio para Malhada. E aí ficou fazendo as contagens do que estava passando nesse momento com a tropa dele. Um grupo de pessoas que eles estavam seguindo viagem pelo Rio São Francisco. Pronto. Depois de Diogo Soares, desse relato de Diogo Soares, em 1733, nós encontramos um documento que fala quais eram as receitas, quais eram as despesas que paravam aqui para serem contabilizadas. O que é que passava por aqui? Nesse posto de cobrança em Malhada, que também tinha em outras localidades. Malhada nesse período era só um ponto de apoio mesmo, um posto de cobrança, mas existiam pessoas que moravam aqui, né? Malhada, ela surge enquanto ponto de comércio que liga Minas a toda a Bahia. É tanto que nós somos a primeira cidade que recebe Minas, que faz divisa com Minas, pelo Rio São Francisco, que era o ponto principal de comércio, de divulgação, de idas e vindas de mercadoria, de despachos e despesas, tudo que passava por aqui era registrado. E aí, passa por Malhada, passa por Itajubá, Caeté, Santa Teresa, diversos lugares, Sapucaí, né, que é em Minas, um lugar importante onde retirava muitas pedras preciosas e muito ouro, daquela região de Sapucaí em Minas, segue Vila Rica, Sabará e outros mais. Em 1778, nós encontramos outro documento também, que fala que Malhada é um local onde existe um registro importante. Olha bem, Malhada é situada num ponto estratégico de comércio. Pena que Malhada ela não evoluiu economicamente, professora. Faz pena, né? Mas hoje era para nós estarmos aí economicamente de destaque, porque a nossa história surge em 1700 enquanto ponto de comércio. Então, e aí, na divisa de Minas e Bahia, ficava no pontal da Barra do Rio Carinhanha, uma das principais paradas dessas pessoas que paravam por aqui, na margem direita do Rio São Francisco, num local de povoado homônimo, ou seja, Malhada era o nome do posto de arrecadação e também o nome da localidade ao qual eles passavam por aqui. E aí, esse posto de arrecadação, ele perdurou até meados de 1850, meados de 1800, né? Vamos lá, nós encontramos outro registro em Malhada, que é datado de 1778, citando de novo, novamente, o porto de Malhada, e ele fala assim: naquele ano de 1778, a estrada contornava Minas, atravessava o Rio São Francisco no porto de Malhada, para o arraial de Carinhanha. Então, quem vinha descendo Minas, tinha que vir passar em Malhada, no porto, para seguir para Carinhanha. Quem vinha de Minas, ou quem ia seguir direto, né, para Salvador. Junto ao arraial, existia uma fazenda do capitão Atanásio de Siqueira. Esse nome é Siqueira Brandão, é uma família de altas posses, né, em Carinhanha. Eram latifundiários. Historicamente, nós encontramos esses documentos também que falam da família Cerqueira Brandão, Cerqueira e Siqueira. E era um burguês, era uma família de burguesia portuguesa com paulistas. E aí eles ficaram aqui pela região de Carinhanha. Nessa época ele declarou que ele estava comprando 200 bezerros. Ó, 1778, um grande fazendeiro de Carinhanha declarava que estava comprando 200 bezerros, que estava chegando de Minas para levar em direção à sua fazenda em Carinhanha. Vamos lá, minha gente? Nós também encontramos outros registros, que aqui nós também já tínhamos as casas de orações, as capelas, né? Malhada já tinha capela em 1750.
assim como Parateca, que também é tão velha quanto Malhada. Santa Ana do Parateca tinha uma capela. Nossa Senhora do Rosário do Bom Jardim, Santa Ana de Caetité, Nossa Senhora Madre de Deus em Montes Altos, e os oratórios e casas de orações em Malhada, Carinhanha e Cajueiro. Então, esse padre, Frei Clemente Adorno, também passou por aqui e levantou quais eram as casas de orações que existiam aqui nesse período. Ele também passa em Malhada na década de 1790 e ele diz que para seguir para a vila da Barra de Carinhanha, primeiro ele chega em Malhada, no Porto de Santa Cruz e também no Quilombo do Parateca. Fala que foram os lugares que ele frequentou para depois seguir para Carinhanha. Então, assim, a gente percebe que Malhada está sempre configurada juntamente com Parateca, né? Esses foram os pontos principais de comércio, de paradas, de chegadas, de saídas de mercadorias, economicamente. Pode passar. Tá chato assim a minha fala, né, gente? Mas só para a gente frisar mesmo, porque assim, é importante a gente saber, ter a consciência histórica, que a nossa cidade, Malhada, ela já vem aí desde 1600 perdurando, né? Nós não estamos aí de 1800 para cá não, então desde 1600 a 1700 já tínhamos uma fazenda por nome de Malhada, que foi doada para construir esse arraial, essa vila, desde 1600. Então nós temos que ter essa consciência histórica. E que Malhada, ela surgiu por ser um ponto de pouso de gado, de descanso para o gado, mas também era um ponto de comércio muito forte, econômico. E aí nós encontramos outro registro, inclusive no Rio de Janeiro, quando eu tive, eu fui lá no Museu do Rio, e eles viraram assim, eu cheguei para pesquisar sobre Malhada, e eles, Malhada? Eu falei, será que eu vou encontrar um documento aqui sobre Malhada, Bahia? A moça, acredito que não. Eu falei, mas vamos dar uma busca, porque lá é tudo tecnologicamente levantado, né? É uma biblioteca. E aí, quando eu coloco Malhada, eu encontro 3 documentos sobre Malhada, em livros mesmo. Eu dei uma busca, encontrei a lista de tudo que foi arrecadado em Malhada entre 1807 a 1830. E quem eram os funcionários do governo que trabalhavam nesse período fazendo esses levantamentos. Os funcionários do governo que eram decretados para trabalharem aqui, e todas as barcas que subiam, que desciam o rio, tinham que parar e pagar e fazer seu imposto, declarar o imposto, né? Cobrava o imposto. Em 1872, Malhada, um arraial que pertencia a Monte Alto, assim como Carinhanha já pertencia a Urubu, né? Paratinga. Depois de um período, Malhada volta para pertencer a Carinhanha, assim, faz parte do mesma região, pertencendo Carinhanha e Urubu, que era Paratinga. Mas teve um período que Malhada pertencia à comarca de Palmas de Monte Alto. E aí, tem um documento no Diário Oficial que fala de um professor interino que foi designado para trabalhar no arraial de Malhada, no dia 24 de março de 1870. Ele foi designado porque uma professora que trabalhava aqui, Dona Maria Silveira de Oliveira, teve que ser desmembrada, acho que aposentou, não sei, o documento não esclarece assim, o que ela estava fazendo, não. Mas ela solicitou a vitalicidade dela para a chegada desse senhor chamado Roseno. E aí ele saiu da freguesia da Penha para trabalhar em Malhada, tá? Numa sala de meninos, numa classe de meninos, passando bila. Depois nós encontramos um roteiro de navegação. O que é isso, professora? Esses estudiosos, gente, os engenheiros, quando eles vão fazer um estudo, por exemplo, foi decretado pelo Dom Manuel, para fazer um estudo sobre a viabilidade do Rio São Francisco na questão de traficabilidade, na questão de transporte. Como é que a gente vai fazer para melhorar esse lugar, essa região do Rio São Francisco?
tanto Dom Pedro como Dom Manuel sempre tiveram muito interesse de fazer estudos sobre o Rio São Francisco. E eles criavam aqueles roteiros, quais os lugares que a gente passa, que segue, quantos dias leva de um lugar para o outro. E aí, teve um senhor que vinha do Arraial do Tijuco, em Minas, seguindo Bom Jesus da Lapa. Ele fala que foi e voltou. Na volta ele passa por Malhada, entre Moradas, tinha algumas casas em Malhada, até ele seguir para Rio das Velhas. Então ele passou aqui, parou por aqui, em Malhada tinha algumas casas e seguiu para o Arraial do Tijuco. E aí, em 1896, nós já estamos aí nesse período de pós-abolição, né? 1888, com 8 anos depois, tem uma notícia no Diário Oficial, justamente que o governo decreta um funcionário para vir fazer um estudo de empresa de viação do Brasil. E ele veio justamente nesse dia, e essa notícia está lá no Diário Oficial de Minas, da União e de Minas. Em 1927, a gente tem um grande fotógrafo que passa por Malhada e tira aquela belíssima foto da Igreja de Nossa Senhora do Rosário, em 1827. E aí é uma das fotos mais antigas que nós temos, bem antiga mesmo. Assim, que mostra Malhada com essa igreja Nossa Senhora do Rosário. E também, quando a gente fala dos patrimônios de Malhada, além da igreja Nossa Senhora do Rosário, que desde 1927 ela já existia, e agora está aí, pela imagem, pela foto, ela já vai para 100 anos, né, minha gente? 1927, 2027. Então, é só essa imagem. Então, é sinal de que antes de 1920 já existia a igreja, assim como esse prédio antigo, que os mais velhos chamam de o Bezerrão, né? O prédio de Dona Isaura Bezerra, que já existia também desde esse período. O pai dela construiu diversos prédios. Em Malhada era o prédio de número 100 que ele construía. E aí ficou muito marcado na história a construção desse prédio. Era o prédio de número 100. Um povo que vinha de uma família bem situada financeiramente e que construiu diversos prédios como esse do Bezerrão. Também construiu um em Iuiú, construiu um em Monte Alto e por aí vai. 1935, Malhada já se configura como distrito, pertencendo a Carinhanha. Então, de 1935 para cá, Malhada politicamente já era um distrito, assim como Parateca, e que pertencia à cidade de Carinhanha. Uma das fotos que nós também encontramos, que a gente procura as imagens e a gente quase não encontra. E aí, mas nós encontramos uma imagem bem interessante, que fala do esporte de Malhada, uma imagem de 1961, onde tem João da Bodega, finado João da Bodega, Honorato e outros jogadores. E quando a gente vai conversar com eles falam que Malhada no esporte ela sempre se destacou. E aí quando a gente entregou essa imagem, essa foto para um deles, eles ficaram muito alegres, porque assim, é uma imagem bem que já tem mais de 50 anos. Assim como os desfiles cívicos que eram realizados em Malhada, numa foto também de professor Elze Dantas, que já levava a fanfarra de Malhada desde 1958 para tocar nas festas de Monte Alto. Também fazendo umas pesquisas sobre os festejos de Malhada, as festas de Malhada, nós encontramos muito destaque nas festas de carnavais. Os mais velhos, inclusive Dona Maria, que hoje não se encontra mais entre nós, foi uma pessoa que era uma enciclopédia viva. Assim, sempre que a gente procurava Dona Maria, ela nos falava da história de Malhada. E aí, ela sempre contribuiu com a história de Malhada, né? Com toda a cultura de Malhada. Dona Maria.
Dona Maria de Zé Antônio, mãe de Alaís, mãe de Pureza, mãe de Emílio. E aí ela sempre contribuiu com assim,